Olá, nessa atividade nós vamos estudar mais alguns recursos especiais do microcontrolador. Nós vamos estudar aqui nessa atividade agora o Watchdog Timer e o Timer. Qual que é a função do Watchdog Timer? Vamos começar por ele aqui. O Watchdog Timer ele é um recurso que tem a função de evitar que o microcontrolador trave em algumas situações. Então, supondo que você tenha lá uma falha no sistema, um sensor que não detectou uma peça, ou algum pico de energia, ou determinada situação lá que faz com que o microcontrolador trave a execução dele. Então, o que vai acontecer? Uma vez que eu ativo a função do Watchdog Timer, ele está sempre contando, fazendo uma contagem de tempo. Se eu não zerar esse contador de tempo, ele vai fazer com que a hora de estourar a contagem, ele tem um limite de contagem, a hora que estoura essa contagem, ele reinicia o microcontrolador. Então, se eu travo o sistema, ele vai contando. Aí chega um ponto que se eu não reiniciar, porque o sistema está travado, ele vai reiniciar. Então, eu tenho que utilizar, se eu ativar o Watchdog Timer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de tempo em tempo, resetar a contagem, zerar a contagem. A contagem de tempo aqui, básica, né, é de 18 milissegundos, em torno de 18 milissegundos. Esse tempo pode variar de acordo com a flutuação da temperatura, alimentação, mas muito, assim, uma variação pequena. E esse tempo aqui é relativamente pequeno em algumas situações, mas também pode ser relativamente grande considerando a velocidade que o microcontrolador executa as instruções. Ele executa uma velocidade de 1 microsegundo, se a gente tiver um clock de 4 MHz, ele executa cada instrução, que é o ciclo de máquina, a cada 1 microsegundo. Então, 1 microsegundo, aqui no caso são 18 mil, então são 18 mil vezes maior. Então, é um tempo relativamente grande, dá para executar diversas instruções, e aí de tempo em tempo, ali, a cada sequência de instruções, eu utilizo a instrução. Eu tenho que usar essa instrução aqui, que é Clear Watchdog Timer. A função dessa instrução é zerar o valor do contador. Que o Watchdog Timer, que nada mais é do que um registro, onde ele fica incrementando a cada ciclo de clock, ele incrementa uma contagem. E quando chega num limite, ele estoura a contagem e reiniciaria a contagem. Só que na reinicialização, ele reseta o microcontrolador. Então, para evitar que eu tenho que resetar se travar. Só que se eu ativar o Watchdog Timer, quando ele chegar na temporização a cada estouro de contagem, ele gera o reset. Então, para evitar que ele gere o reset sem que seja necessário, eu tenho que fazer a limpeza do registro de tempo em tempo, para evitar aquele reset. Aí, no caso, se ele travar, eu não vou ter como executar. Essa instrução não é executada, porque ele travou. Aí continua contando e reseta. Quando estourar, ele reseta o microcontrolador. Então, eu tenho que pesquisar, assim, saber direitinho como utilizar aí o Watchdog Timer. Para ativar o Watchdog Timer, eu tenho duas formas de fazer isso aí. Usando a linha de comando, no início do programa, ou na hora da gravação. Eu, aqui, por exemplo, no micro C, onde eu faço a programação, e aqui no início, na hora que eu vou configurar o projeto, eu tenho a opção aqui, Watchdog Timer, WDT, Watchdog Timer, tem o ON e o OFF. Então, se eu quiser ativar, eu tenho que clicar aqui e ativar o Watchdog Timer ON.
E aí eu desativo aqui do watchdog timer. Então, é uma das opções também. Então, a função do watchdog é, né, prevenir aí contra uma possível falha no sistema. Que todo sistema é passível de falha. Para evitar isso aí, caso queira realmente dar uma confiabilidade maior para o meu sistema, eu para prevenir, né, criar uma prevenção ali contra possíveis falhas, eu posso ativar esse recurso aí do controlador. Então a função Clear Watchdog Timer, que é CLR-WDT, né, tem que ser usada, né, quando eu ativo a função Watchdog Timer. Para determinar o tempo, tanto do Watchdog Timer, né, caso eu tenha que determinar lá o tempo que eu quero como limite de tempo ali para execução, né? Se ele travar, qual o limite máximo de tempo que o sistema pode aguardar ali para que até ele reiniciar, né? Então, a princípio ele tem um tempo de 18 milli, mas eu posso configurar isso aí, né, de acordo com a minha necessidade. Uma das formas de alterar o tempo do Watchdog Timer, né, é utilizando o pré-escala, que é um divisor de frequência. O Watchdog Timer ele usa um clock para incrementar a contagem. No caso do Watchdog Timer é um clock independente. No caso do timer, depois a gente vai ver, vou explicar na sequência. Então, o pré-escala ele é um divisor de frequência, né? Ele vai pegar a frequência, vamos supor que eu tenho uma frequência de 1 MHz. A frequência de 1 MHz me dá um período, né, de clock, né? Cada ciclo de clock ele vai ter um tempo de 1 microsegundo. Se eu usar o pré-escaler, né, um pré-escaler de 1 para 2, no caso 1 para 1, se eu não configurar ele é 1 para 1. Então o tempo do clock é o tempo da contagem. Se eu configurar um pré-escaler de 1 para 2, a gente chama de 1 para 2, né? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4. Se eu configurar ele como 1 para 2, ele vai dividir a frequência por 2. 1 para 4, ele divide a frequência por 4. Se ele divide a frequência, ele, ao mesmo tempo, multiplica o tempo. Por quê? Porque se a frequência é alta, ele conta mais rápido. Então ele chega no tempo de estouro mais rápido. Então eu consigo um tempo menor. Se eu fizer a divisão da frequência, por exemplo, dividir a frequência por 2, o tempo que ele vai contar vai ser maior. Ele vai demorar mais para fazer cada contagem. Então, se eu dividir a frequência por 2, ele demora o dobro de tempo para contar. Então, se eu dividir por 4, ele demora 4 vezes mais tempo para contar. Então, o período, né, para 1 MHz é 1 microsegundo. Já o período se eu dividir a frequência por 2, vai dar 500 kHz. Então eu tenho tempo de ciclo de 2 microsegundos. Ele vai aumentando o tempo, né? 2, 4 microsegundos. E aí eu vou fazendo com que o tempo fique maior. Cada 2 microsegundos, a cada 4 microsegundos. Aí ele demora mais para fazer o estouro da contagem lá do tempo, né? Estourar o tempo que eu programei. Então o pré-escala é um recurso que permite que eu vou dividir a frequência, ou seja, vou multiplicar o tempo. Então essa é a função aí do pré-escala para o Watchdog Timer, e também vai ser a mesma função para o timer. No caso, ele também pode ser usado para o timer, que o timer é um temporizador, né? Vou explicar na sequência. O pré-escala para o Watchdog Timer, ele começa em 1 para 1, né? No caso, deixa eu mostrar a tabela aqui, pré-escala para o Watchdog Timer, é esse da direita aqui.
Esse aqui é o pré-scaler para o timer 0. Então, que é para o temporizador. Esse é para o watchdog timer. O watchdog é cão de guarda, né? Ele fica vigiando ali para que não trave o sistema. Então, o watchdog timer. O timer para o watchdog timer, o pré-scaler, perdão, ele começa em 1 para 1. Ou seja, se eu não configurar ele, né, manter tudo zero aqui, que é a configuração padrão, o tempo do clock, né, vai ser o tempo da contagem. Ele vai contar uma vez, né, por clock, pelo ciclo de clock. Agora, se eu usar o pré-scaler, se eu usar o pré-scaler de 1 para 2, ou seja, ele vai dividir a frequência por 2. Então, dividindo a frequência por 2, o tempo é multiplicado por 2. Então isso aqui é como se a gente estivesse multiplicando o tempo. O pré-scaler do watchdog timer, ele vai de 1 para 1 até 1 para 128. Tá? Então eu tenho aqui essas possibilidades, né? São potências de 2, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. No caso do timer, o pré-scaler vai de 1 para 2, ele começa em 1 para 2. Mesmo que eu não configure aqui, deixe zerado, ele vai ser 1 para 2. Então, na verdade, ele vai contar o ciclo de clock ali, ele vai dividir por 2, né? Então, vai dobrar o tempo aqui. E aí ele vai de 1 para 2 até 1 para 256. Tá? Então, o pré-scaler é um divisor de frequência. Eu vou explicar aqui na sequência o timer, e depois vou explicar, dar alguns exemplos aí de como configurar o timer. Que o nosso foco de estudo maior aqui é o recurso do timer, que é o recurso que é mais utilizado aí, né, no controlador. Mais utilizado assim, de recurso especial, né, em relação ao watchdog timer e timer. O timer ele é mais utilizado e tem uma lógica aqui de programação para ele, né, toda uma sistemática. Então o PIC possui aí um recurso de hardware, né, que é um contador, um registro, né, de 8 bits, utilizado para fazer temporização assíncrona. O que é uma temporização assíncrona? É uma temporização que independe ali da sequência do programa. Até agora a gente trabalhou com temporização usando o delay. E aí quando você faz uma temporização, né, que na verdade ele chama de delay, o que ele é? Um atraso. Então quando você faz um uso do delay, você executou um comando. Até ele executar o próximo comando, ele vai dar um atraso, né, um delay. E aí, enquanto ele está executando o delay, ele não faz outras operações. Isso aí impede que ele, enquanto estiver temporizando, faça outras coisas. Já o timer, ele é um temporizador assíncrono, ele é independente da sequência de execução do programa. Você pode fazer ali temporização enquanto ele está contando o tempo, como se você tivesse ativado um contador de tempo e fosse fazer alguma atividade. Quando der o tempo, ele vai disparar um alarme, né? Que vai, no caso, o timer ele gera a interrupção do programa. E aí vai direcionar para a rotina de interrupção. A gente viu na sequência. Então eu vou detalhar agora a utilização, como configurar o timer, né? Como a gente programa, faz toda a configuração do timer.